Boa noite. Eu sou a Lourdinha Ginete e inicio agora o programa Linha de Frente do Partido dos Trabalhadores de Americana. E hoje nós temos um convidado especial, Antônio Cordeiro, que é pesquisador e estatístico, tem uma experiência muito grande e vai hoje falar com a gente sobre o plano de governo que está sendo elaborado de forma democrática no PT de Americana. Tony, boa noite, como vai? Tudo bom? Boa noite, companheira. Tudo bem? Tudo bem. É um Então, prazer tê-lo aqui. Obrigado. Estamos aqui na expectativa aí desse programa, porque falar de plano de governo para mim é falar da alma de uma administração pública. Então, estou aqui à sua disposição. Eu convidei algumas pessoas também para estar nos assistindo, então tem pessoas hoje não só de Americana, como de outros estados também participando com a gente aí. E esperamos que a gente faça uma boa conversa. E aí, como você está vivendo essa pandemia? Você está com passamento social? Eu estou vivendo uma experiência que eu jamais imaginava viver. Primeiro, viver sozinho, e depois viver sozinho sem poder sair. Aí agora é o teste absoluto para saber como que a gente administra a solidão. Porque se não difícil, for os contatos das redes sociais, os amigos, os parentes, que a gente conversa sempre, a gente estaria muito mais enrolado. É isso aí. Tony, e o dia hoje foi muito quente. Enfim, foi preso Fabrício Queiroz, por incrível que pareça, numa casa em Atibaia, que é do advogado do presidente da República, Jair Bolsonaro. E também o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, não sei falar direito o nome desse sujeito, anunciou também a sua saída do cargo. Na sua avaliação, que impacto dessas notícias tem no cenário político do nosso país? Olha, Ludinha, eu acho que tem duas formas da gente interpretar essa situação. Primeiro, claro que a prisão desse indivíduo aí que estava sumido há tanto tempo e a demissão do outro que estava desconstruindo o ato de educar são notícias da ordem do dia e que faz realmente um grande barulho na mídia convencional, inclusive na base de apoio desse genocida que está governando o país. Então, isso tudo é muito relativo, tudo é muito importante e relativo. Eu acho que tem uma outra questão que é importante, que enquanto isso está acontecendo, o Congresso Nacional está desconstruindo uma série de direitos, né, que nós conquistamos há tantos anos, o trabalhador e a trabalhadora conquistaram há tantos anos. Enquanto isso está acontecendo, o Congresso está caminhando normalmente, está desconstruindo tudo que está desconstruindo há tantos anos. Eu acho que tudo o que está acontecendo no momento, no meu entendimento, é algo surreal se a gente imaginar o que éramos há 5, 6 anos atrás, até um pouco disso, até um golpe acontecer, até um golpe que tirou a Dilma Rousseff acontecer. Então nós éramos felizes e não sabíamos. Talvez hoje, conversando com as pessoas que votaram nesse governo, ou nesse desgoverno, eles, por exemplo, se escondem atrás de estereótipos. Mas nós que estamos na militância política sabemos o que está acontecendo. Se a gente tiver muita sorte, o que está acontecendo hoje, nós levaremos 30, 40 anos para recuperar o que éramos há 3, 4 anos atrás. Então, isso é um fato lamentável de enorme dimensão. É um governo devastador. Né? Devastador. Destrói tudo. Eu estava vendo na semana passada o Breno Altman, né, numa entrevista com ele, numa live aqui em São Bernardo do Campo, e ele colocando o seguinte, que se a política de saúde do governo federal e dos estados e municípios continuarem como estão hoje, nessa flexibilização irresponsável, nós chegaremos no final do ano com pelo menos 100 mil mortos. Já estamos com 46. Então, veja, isso será a maior tragédia que o país já viveu. O quadro é muito grave. Concordo com você, Tony. Bom, se a gente for falar sobre esses assuntos do cenário político nacional, nós passamos a noite aqui falando. Exatamente. Vamos entrar no nosso tema principal de hoje, Sim, que claro. é, então, a construção desse plano de governo participativo. Me fala um pouco desse plano. O que é esse plano?
Olha, primeiro para a gente falar disso, eu tenho que falar um pouco da experiência que eu vivi e para mim foi ímpar, que foi fazer 80 cursos, chamado Plano de Governo e Ações para Governar, em 20 estados, pela Fundação Perseu Abramo. Foram mais de 340 cidades que participaram desse processo. Então, foi algo que me chamou muita atenção, né? E o plano, ele tem, assim como o Carlos Matos falava, Carlos Matos ele foi ministro da Economia do governo Salvador Allende, que construiu aqui no Brasil, junto com tantas outras pessoas, o plano estratégico situacional, que era o planejamento de um governo a partir de um plano de ação. E esse plano ele dizia o seguinte: ele só tem vida se a população de alguma forma participar dele. Então, o plano, na verdade, é um grande acordo que se faz antes do processo eleitoral com a população, o que é possível ser feito, com que mãos poderão ser feitas, com que recursos poderão ser feitos, e a partir disso criar estratégia que a gente possa, por exemplo, fazer o máximo possível, né, com um tempo curto, que é 4 anos. Em 4 anos de governo, não dá para você fazer muita coisa. O primeiro ano você está na euforia de montar o governo, o segundo você começa a fazer, o terceiro você está ali fazendo, o quarto já acabou. Aí já é outra campanha eleitoral. Então, acho que o plano é isso. O plano é um grande acordo que se faz com base, por exemplo, no que a cidade necessita e o que uma proposta de gestão nova traria como alternativa, e a partir disso a gente coloca a população no meio para que ela fale realmente quais são os pontos que atinge cada um do setor da população. Verdade, Tony. Você sabe que o Tebaldi, ele dizia o seguinte: pergunta para o povo que o povo sabe muito bem o que ele precisa. É só perguntar para o povo que dá Simples tudo assim. certo. Simples assim. É muito bom. Porque, inclusive, é assim, inclusive tem um dado importante que nós chegamos a essa conclusão, que não existe nenhuma política pública que seja sozinha, ela é integrada. Então, por exemplo, quando você fala com a dona de casa, ela está falando, por exemplo, como mulher, como dona de casa, como economista da família, como mãe, como, enfim, uma série, Educadora. educadora, uma série de situações. Muito bom. Eu acho muito importante esse trabalho que o PT está fazendo. E como será essa construção? Nós estamos vivendo, inclusive, essa pandemia no nosso país. Como que vai haver essa interação com as pessoas para que elas possam opinar, mandar uma Perfeito. proposta para o PT? Sim, olha só, primeiro que nós estamos imaginando que será uma eleição muito mais virtual do que presencial. Tá? Mesmo que a mentira continue para que se esconda o número de mortos, a coisa está acontecendo, né? Em todo o país, somente nos interior da vida. Então nós temos nos preocupado muito nessa discussão, como a gente dá conta de uma eleição tão importante como essa, né, que vai mudar a vida das pessoas nos próximos 4 anos, sem o contato direto com as pessoas. Isso quebra todo um ciclo de trabalho que a gente vinha fazendo, inclusive do plano. E quando a gente fala de um plano de governo, Muda como que a tudo. gente... Isso muda muda tudo. tudo. Nunca fizemos uma campanha dessa forma, né? Muda tudo. Eu coordenei a proposta do plano de governo do candidato mentor em 2004, 2008. E aí era muito simples, a gente estava na rua. Nós dividimos, por exemplo, a cidade por regiões, usando o plano diretor, e aí nós elegemos coordenadores dessas áreas, né? E que as pessoas tinham mais habilidade nessa ou naquela área, e criamos grupos de trabalho interativos, conversando um com o outro, era uma coisa muito simples. Agora, fazer isso, né, virtualmente é uma coisa muito mais complicada. Então, o que nós pensamos em fazer? Primeiro, nós criamos um formulário, uma pesquisa, com algumas perguntas com relação ao plano, convidando a população para estar participando desse plano de governo, colocando lá alguns eixos que a gente acha importante e deixando aberto para cada cidadão e cidadã que participar colocar sua opinião. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, nesse caminho, nós vamos usar todos os instrumentos que o partido tem. Vamos usar o site do partido, vamos usar as redes sociais que o partido está presente, vamos mandar para a lista de filiados e filiadas, né, que são 1.000 pessoas, não é qualquer coisa, nós estamos falando aí pelo menos de 4.000 pessoas envolvidas
só de filiados e filiadas, e vamos tentar fazer o mais participativo possível, mesmo sabendo que a presença física é outra coisa. E vamos torcer para que as pessoas entendam, para que as pessoas participem desse processo e que, a partir dele, a gente consiga fazer um plano participativo. O que nós estamos chamando de participativo, né? Que nem é. Né? Ele é semi-participativo, ele é um esforço de participação. Mas é o que a gente tem no momento. É um esforço para construir junto. Então, aí, só para completar, Lurdinha, uma coisa importante. O plano não é uma coisa finda. Ele é um instrumento em criação. É um instrumento permanente em criação. Então, o que acontece? Mesmo que ele seja restrito nesse momento da população, se nós, por exemplo, se o Partido dos Trabalhadores for vencedor de uma eleição em Americana, é uma coisa que continua, através dos fóruns, através das conferências, através dos momentos que a gente... O orçamento participativo. Exatamente. Ele continua sendo construído. E as pessoas podem fazer proposta em todas as áreas, tem como isso está sendo, quais as etapas, tem pessoas que estão coordenando áreas, explica um pouco isso. Isso, olha só, esse é um outro dado fundamental, porque como coordenar um processo, a gente não sabe o tamanho dele. Né? Nós tivemos reuniões aí, em algumas reuniões que eu consegui participar, foi criado um grupo de coordenadores por área temática do plano, e nós dissemos o seguinte, olha, 2 parâmetros para a gente poder instrumentalizar essa discussão. Primeiro, que o governo Lula e Dilma ofereceram algo fundamental, que foi, ou que foram, os planos nacionais, né, de cada área temática. Então, esses planos nacionais, eles estão lá, mesmo que a gente viva desde o golpe para cá, um outro mundo, um mundo surreal, os planos não foram deletados, eles estão lá. Plano, conferências, fóruns nacionais, conselhos nacionais, eles todos existem. E nós pedimos para as pessoas também fazer um estudo na cidade de Americana, consultando o que a prefeitura tem, conversando com os conselhos que estão ativos e que representam de fato a categoria, né? E juntamente com a população. Eu acho que esses 3 eixos, né? Os planos nacionais, a discussão e a pesquisa no município, juntamente com o que a população nos trouxer de alternativa, e cada cidadão está aberto para fazer contribuição em qualquer área, não tem uma área específica, acho que aí dá um tripé interessante para a gente poder, né, alimentar esse plano e fazer ele, pelo menos, governável, vamos dizer assim, no primeiro momento. Entendi. Agora, já estão falando sobre adiar as eleições para novembro, né? O que isso muda? Isso não muda muita coisa, não. A gente vai ter, na melhor das hipóteses, um mês a mais de trabalho. Então, que seria dia 4 de outubro, mudaria para o dia 15 de novembro. A gente tem menos de um pouco mais de um mês de trabalho. Né? Esse mês de trabalho... E a DI vai ser dentro desse ano, né? Sim. Não teria cabimento adiar mais para frente. E as pessoas que quiserem participar, vai estar disponível no site do PT? De Americana? Sim. A ideia... As pessoas podem encaminhar por e-mail, pelo WhatsApp, por qualquer dos canais? Por exemplo, quando a pessoa recebe a pesquisa e ela responder, vai diretamente para o e-mail do partido. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, todas as informações serão concentradas no e-mail do partido. Então, vai ter uma equipe, um grupo de trabalho, que vai estar manuseando esses dados, vai estar fazendo tabulações, vai estar alimentando os grupos temáticos, né? Os coordenadores, as pessoas que estão participando. Então, isso é uma coisa em construção permanente. Ah, que legal. Muito bom. Você, Tony, tem preferência por alguma área? Eu sei que você é apaixonado pela administração pública. Olha, com isso a gente acaba gostando de todas as áreas. Né? Muito, muito. Eu venho de habitação, né? Então a minha trajetória toda foi de habitação. Aqui no ABC, que eu participei, inclusive, criei o Conselho Popular de Habitação Participativo, lá antes da eleição de 88, e vimos trabalhando, né, com algumas áreas. Venho de um mutirão, aqui de São Bernardo do Campo, a minha casa, eu ajudei a construir com mais de 200 famílias.
Mas, além da habitação, eu acho que tem um tema que, no meu entendimento, ele responde a várias perguntas, que é direito à cidade. Então, quando a gente fala de direito à cidade, nós estamos entendendo que a cidade tem que ter mobilidade, tem que ter acessibilidade, tem que ter transporte de qualidade, educação, saúde, enfim. Então, é um tema que, no meu entendimento, nós fizemos questão de, inclusive, colocar dentro do questionário, né, para que as pessoas possam, eu não sei que as pessoas vão entender o direito à cidade, mas dentro disso pode tudo. Né? Eu acho que tudo que hoje não tem qualidade, que a gente possa, por exemplo, melhorar numa nova gestão, cabe dentro do tema direito à cidade. Eu acho que esse tema, inclusive, nós estamos levando Criação de novos espaços, tudo. arborização, porque a Americana é uma das cidades com menos arborização, né, da região metropolitana de Campinas. Parece que está em primeiro ou segundo lugar. Ou E dentro seja, disso, a gente tem algumas coisas muito problemáticas. Por exemplo, como é que discute acessibilidade? Né? Se a gente pegar um cadeirante hoje, quantos metros ele consegue andar na calçada da vida com a sua cadeira de roda? E esse é um tema que não se conseguiu resolver ao longo do tempo. Porque para resolver, nós teríamos que mexer na cidade como um todo. Discutir um sim, plano, né? Discutir um plano futuro, por as exemplo, de calçadas não são preparadas para isso. nada, nem um pouco. Se você conversar com os cadeirantes, é uma coisa de chorar, porque nem as calçadas estão e muitas vezes as ruas são esburacadas. Então ele fica tendo. E agora? Como é que faz para andar? A Entendeu? cidade tem que ser para todos, né? Todos precisam ter seu espaço dentro do espaço urbano, né? Eu acho por isso que o direito à Fica, cidade é algo tão fundamental, né, que aí é uma coisa abrangente. Eu tenho o direito de andar, eu tenho o direito de existir na cidade como ser humano, né? Como é que fica a minha cidadania? Ela é ferida? Em que pontos? Então acho que essa discussão ela vai é longa, né? a saúde também ganhou, digamos, um destaque, né? Já que nós estamos vivendo essa crise sanitária, as pessoas começaram a prestar atenção, né, a ver a importância que tem um sistema único de saúde no país, e quanto ele é importante numa situação de pandemia, né? Mas assim havia uma certa ideia de que deveríamos privatizar tudo. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a privatização é a entrega total, por exemplo, de todo o patrimônio histórico e da história do país ao mundo privado. Né? Eu acho que primeiro que a terceirização, se fosse boa, por exemplo, pega um país como os Estados Unidos, por exemplo, né? Que eu não fui lá, não conheço lá, mas tenho amigos que moram lá. Né? Então lá todo o sistema de saúde é privado. Então, por exemplo, agora mesmo eu estava vendo uma notícia que chegou nas redes sociais, a pessoa foi internada, ficou 1 mês e meio internado com Covid, e quando saiu, chegou uma conta em casa de mais de R$ 1 milhão para ele pagar. E agora? Como faz isso? Então, assim, eu acho que se não fosse o SUS, esse número de mortes, por exemplo, que hoje, pela conta do governo, é 46 mil, e na real, nós podemos multiplicar por 3 isso, segundo o Quioro, Padilha e outras pessoas que foram ministros, né? Eles subnotificado, porque 46 mil que fizeram o teste. E quem não fez o teste? Né? E se não fosse o SUS, né, que o SUS, inclusive, ampara quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, somente quem não tem, mas quem tem dinheiro também usa o SUS. Se você for no Einstein, hoje no Hospital Einstein, você vê, por exemplo, cirurgia de R$ 1 milhão bancada pelo SUS. Entendeu? Então, se não fosse o SUS, De suma importância, né? Suma se não fosse o importância. SUS, aí que a situação estava complicada mesmo. Então, assim, a luta do SUS, no meu entendimento, é uma luta contínua, tá? que perpassa a questão dos governos e tem que entrar na questão dos usuários. Quer dizer, a população tem que entender o seguinte: sem o SUS você não é nada. Ah, o SUS não é bom? Não é bom porque eles querem privatizar, eles precarizam para privatizar. Mas sem ele seria muito pior. Em relação à mobilidade urbana, o radar, como eu disse, uma falta de entendimento muito grande, e ele sofreu bastante nesse período que ele estava construindo as ciclovias em São Paulo. E Americana, nós temos um problema também de mobilidade urbana. Em tempos normais, a gente enfrenta um volume
volume de carro muito grande, horários que ele ia andar. E, com certeza, porque a gente tem um transporte público que não atende às necessidades do nosso povo. Você não acha que deveria ter uma contrapartida, um subsídio, que tivesse E nós sabemos, por exemplo, o que significa morar na Praia Azul. Por exemplo, o pessoal jovem, sábado, por exemplo, vai para as baladas da vida, 11h30 para frente não tem mais ônibus. E agora? Aí quantas vezes eu não vi, por exemplo, o pessoal vindo a pé do centro até a Praia Azul, num sábado de madrugada, por exemplo. Então, assim, é muito complicada essa questão. Primeiro que a questão da indústria de multas era precisa realmente ser contida. Mas existe uma indústria de multas. Então, por exemplo, em São Paulo, hoje, região do ABC, você conversar, por exemplo, com a pessoa dos aplicativos, eles são desesperados, porque uma grande parte deles estão com as cartas ou suspensa ou perderam as cartas. Por conta, assim, existe, por exemplo, cidades como São Bernardo do Campo, que, segundo o levantamento, existe, por exemplo, hoje cerca de 600 radares, sendo 250 fixos e o restante todos móveis. Então, eles põem atrás dos postes, eles põem escondido atrás não sei de onde, e assim, para as pessoas realmente serem penalizadas pelo processo. Então, não existe um comportamento educativo, muito pelo contrário, ele é punitivo. Então, por exemplo, você hoje conversa com uma pessoa que perdeu uma carta de 40 anos, ele se sente o pior dos motoristas do mundo. Poxa, mas eu dirijo há 40 anos, perdi porque da indústria de multas. Na verdade, se esse dinheiro fosse usado para melhorar o transporte público, muito menos mal. Não, nós estamos fazendo isso porque essa indústria de multas ela vai alimentar um caixa da prefeitura, onde a população vai ter controle sobre ela, através de um conselho, mas vai ser usado todo esse recurso, por exemplo, para melhorar o transporte público. Aí você poderia falar assim, poxa, realmente é cruel, né, para a classe média acima que tem ônibus, que tem seus carros e tudo mais, mas pelo menos a classe pobre que precisa andar está beneficiada. Mas o que a gente vê é muito ao contrário. Esse dinheiro a gente não sabe para onde está sendo usado e estamos vendo cada vez mais os ônibus lotados, precarizados e tudo mais. Eu acho que é uma grande discussão que tem que ser feita a mobilidade. Um plano de ação para a cidade americana nos próximos 10, 15, 20 anos. Discutir o sistema viário. Sim. Discutir, por exemplo, a acessibilidade, discutir toda essa questão do transporte público. É uma grande discussão. Transportes não motorizados, que não poluem. Exatamente. Né? Dar espaço para todos, né? Que todos possam se locomover da melhor forma possível, com o menor custo possível, sim, poluindo o menos possível. Exatamente. Por exemplo, um cadeirante para subir no ônibus é uma coisa lamentável, né? Dá pena a gente ver, por exemplo, quanto que o pessoal se esforça, quanto que a dificuldade que é de subir, e todos os ônibus não estão preparados para isso. Só uma parte deles. Não estão. Eu já presenciei uma situação como essa, muito constrangedora. E, inclusive, a pessoa não pôde embarcar, não era um transporte urbano, né? Mas ela não pôde embarcar, teve que esperar um outro carro vir para ela poder viajar, porque o ônibus não tinha como colocar para dentro. Uma situação muito difícil. A pessoa fica muito constrangida, ou seja, ela tem um planejamento que falha todo. Enfim, são coisas que parecem pequenas, mas são de suma importância, né? Para uma porcentagem da população que precisa desse tratamento especial. Né? Coisa que Curitiba resolveu há muito tempo. Né? Lá o transporte sempre foi um exemplo, né? Não sei como está hoje. Mas eu cheguei a visitar. Temos hoje uma companheira de Curitiba assistindo o live, assistindo esse programa. Operar Lete, que é do sindicato lá dos oficiais de justiça, está agora, nesse momento, assistindo esse trabalho. Ela quer saber como é que é. Vou perguntar para ela depois, vamos terminar aqui, como é que está o transporte em Curitiba, ver se está tão bom, né, como já foi no passado. Como já foi no passado. Né? Exatamente. O duro é isso, né? Que sai um governo, entra outro governo, não continuam as políticas, né? Muitas coisas são
destruída de um governo para outro, né? Pois Mas é. nós vamos falar mais sobre isso. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Abrão Santana, que está nos acompanhando. Abraço. Agradecer a Sheila Fernandes, que também está aqui. Arlete também está com a gente, parabenizando pelo nosso trabalho. A Leste é de Muito Curitiba. legal. Então, dá um alô para ela então aí, Tony. Acho que trabalhou com você também na Perceba Brando. Isso, foi tutora do nosso curso lá em Curitiba. Muito legal. Como eu estava falando, você veja bem que a educação em Americana, ela já foi um exemplo de educação e a gente recebia comitivas de outras prefeituras para vir conhecer o que estava sendo feito na área de educação em Americana. E foram criados os CIEPs, que é escola de período integral, para aquelas mães que trabalham e o filho precisa de ter atividade, precisa de ser cuidado, enfim. E de lá para cá, o governo atual, por exemplo, ele reduziu essa carga horária. Ou seja, não é mais a mesma proposta. Né? Uma mãe que trabalha, por exemplo, o filho sai às 14h20, 14h40 da escola, no meio do dia, né? Ela precisa ter alguém que vá buscar, alguém que fique com essa criança até que ela volte do trabalho. Então, assim, destruiu essa proposta de educação em período integral para essas pessoas que necessitam. Né? Tem escolas também, que é o período matutino, enfim, mas tinha essa possibilidade, inclusive nas escolas infantis. E hoje não temos mais. Então, é muito ruim quando tem essa mudança de governo e os projetos não são levados adiante. A educação também, eu considero uma área de suma importância. Né? O Leonel Brizola dizia que perguntaram para ele se era muito caro a educação, como ele concebia, ele respondeu que caro é a ignorância. O que você acha disso? Eu acho que está sendo feito todo um trabalho do governo federal para fazer um desmonte, porque parece que a coisa vem para... Essa pandemia, por exemplo, foi muito favorável ao esse governo genocida, que já tinha essa intenção, por exemplo, de desconstruir todo o legado da educação para fazer, por exemplo, educação à distância, EAD. Então, veja, hoje, por uma questão de necessidade, está sendo testada a questão do EAD. O que a gente tem de notícia, por exemplo, é que 10% dos alunos conseguem acompanhar e 90% não. Porque não é só você ter um computador, você tem computador, internet. Então, você pega nos diversos locais por exemplo, do Brasil, a internet é ruim. Então, você não tem como você não tem como pagar um plano, por exemplo, ou mesmo, né, pagar uma conexão do seu celular de boa qualidade. Você não tem um celular de boa qualidade. Então, veja, cada vez mais esse desmonte, por exemplo, vai estar desconstruindo a lógica da inclusão. Cada vez mais, por exemplo, eles vão trabalhando uma base da pirâmide que ela aumente cada vez mais pelo processo de exclusão, e a educação é o primeiro pilar dessa questão. Você não tem educação, como é que você vai fazer uma discussão a respeito? E aí, lógico, olha, veja só, ele queria colocar, por exemplo, um empresário de outra área, por exemplo, totalmente diferente na educação, que nada tinha a ver. Porque para eles... Na saúde, hoje nós não temos médicos, né, no comando? Exatamente. Então, assim, é a lógica, por exemplo, da precarização total para que as pessoas comecem a odiar o que é público. Então, essa que é a intenção. Olha, tudo que é público é ruim, tudo que é privado é bom. Né? Que, aliás, tem um comentário interessante para fazer nessa questão. O Consenso de Washington, que foi um plano que trouxe todo esse estado que a gente está vendo hoje, a questão da globalização, a questão, por exemplo, desse estado político, né? Ele tinha como elemento o seguinte: a imprensa brasileira em 89 e 90, por exemplo, o que você ouvia? Tudo que é privado é bom, tudo que é estatal é ruim. Ele falava que o que é estatal é igual um elefante que engorda. A gente estava engordando o elefante branco,
gordo, porque não servia para nada. Então, todos os impostos eram para engordar. Bom mesmo era o que E era privado. o funcionário público não é bom, toda aquela Isso, conversa, né? exatamente. Que não é real. Uma A questão do empresa vai Estado mínimo, querer. né? O Estado, quanto mais mínimo, melhor para o empresariado. Porque uma empresa quer, por exemplo, uma fatia da saúde? Para ter lucro. A empresa não vive sem lucro. Esse lucro que vai para a empresa é um dinheiro público que poderia ser aplicado na própria saúde. Né? Então, é uma questão matemática. Né? Vai custar mais caro o povo uma saúde privatizada. E é assim, com água, né? Sistema de abastecimento, enfim. Né? Acho que, principalmente nessas áreas que são fundamentais, né? Eu acho que tem que ser pública. Não se pode pensar em entregar para a iniciativa privada essas áreas que são importantes. Eu acho que o presidente Lula tem toda a razão quando ele não quis assinar esse manifesto que tinha tudo dentro dele, porque ele fez um comparativo, inclusive, com a Rede Globo. Ah, a Rede Globo está preocupada com isso, aquilo e tal, talvez porque não esteja sendo, né, o que ele esperava do governo Bolsonaro, né? Mas, na verdade, eles nunca vão falar sobre o neoliberalismo, que é a grande discussão que tinha que ser feita, né? O que é um projeto neoliberal? O que é um Estado mínimo? Né? Por que, por exemplo, querem privatizar tudo? O Estado não. Qual é a importância? Veja, isso tem dois efeitos. Esse Estado mínimo é o modelo norte-americano, né? Isso, Dos Estados Unidos. Manter o Estado mínimo. Quando o Estado, por exemplo, quando o setor privado cai em desgraça, né, como os bancos agora, o que o governo federal fez? Em vez de transferir dinheiro para a população pobre, ele não queria nem os R$ 600, queria R$ 200, transferiu o dinheiro, 1 bilhão e tantos milhões, para os bancos. Porque aí o Estado é bom. Então, o Estado só serve para, de repente, socorrer quando o capitalismo, por exemplo, entra em crise profunda, como está agora. Do contrário... Qual seria a diferença, Tony, de um gestor público com um gestor do setor privado? Eu acho que o americano tem um bom exemplo disso, né? Eu acho que quem quer, por exemplo, saber como que é um Estado neoliberal, é só ir americano. Então, temos um empresário hoje, né, que é o prefeito da cidade, e trabalha com a gestão da prefeitura como se fosse a empresa dele. Então, o que dá lucro, o que não dá, precariza ali, tira aquele prêmio que não dá lucro. Então, por exemplo, ele hoje manuseia os instrumentos da prefeitura como se fosse a empresa dele. Então, acho que essa é a grande diferença. A diferença é você, por exemplo, saber... E aí, logicamente, está muito claro qual é a intenção. Não tem compromisso com a população pobre, que é um custo. Para você ter uma ideia como que a coisa é muito complicada, a Christine Lagarde, que era a presidenta do FMI, não sei se é presidenta ou coordenadora do FMI, e ela, há uns 3 anos, né, antes da saída dela, ela deu o seguinte depoimento, que no mundo havia muitos velhos, uma população idosa muito grandiosa no mundo e que isso era um grande custo para o capitalismo. Eu acho que a pandemia resolveu isso. 75% das pessoas que estão morrendo são acima de 60 anos. Então, para eles foi ótimo. Imagina, nós hoje temos 500 mil pessoas que morreram oficialmente no mundo. Porque mesmo nos Estados Unidos, que é o grande país da burguesia e dos pobres metidos a burguês, né? Qual é a discussão hoje lá? Que não se conta na conta do governo quem morreu nas casas de repouso, entendeu? Esse pessoal não entra na conta. E outros setores. Então, vamos pegar esses 500 mil que morreram. 75% deles acima de 60 anos. Olha que maravilha para o FMI. Muito triste essa desvalorização da vida, né? Exato. Nós estamos realmente vivendo um período de grandes mudanças, eu acredito. Quem sabe depois de um caos não se estabelece uma nova ordem, uma ordem melhor do que essa, né? Para a gente poder viver um pouco mais tranquilamente, né? Porque do jeito que está, eu espero que o Bolsonaro caia. Você acha que ele cai com essas notícias de hoje, que eu considero bastante grave? Eu acho que ele cai, mas se não cair Mourão junto e sua trupe também, nós vamos ter uma reedição pior ainda, inclusive, do que, no meu entendimento, do que é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele é
o mal do mal, vamos dizer assim. Mas a gente ter os militares oficializados, por exemplo, no poder, seria muito pior. Teria uma reedição de 64, aberta, declarada e tudo mais. Ainda hoje, você tem um certo... eu vi, segunda-feira, o ministro Barroso lá no Roda Viva, e... Então, ó, a gente ao vivo tem essas coisas, tá vendo? Olha, se não me engano, tem nem que desligar isso aqui. Todo mundo dentro de casa, é isso que acontece. Eu esqueci de desligar o telefone, ó. Tem essa coisa aqui, ó. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Pasquini, que está nos acompanhando. Boa. Angélica Jesus dos Santos. Ela diz, os idosos também encontram muitos obstáculos no ir e vir, na questão da mobilidade urbana, é verdade. O Abrão Santana está dizendo como resolver o déficit habitacional de Americana, uma vez que não tem terras disponíveis. Realmente, eu não tenho essa informação de qual é o déficit habitacional de Americana, mas a gente só tem terra aqui lá no pós-represa, né? E tem umas áreas lá que tem que ser preservada, na minha opinião. A Esther também está nos acompanhando. Um grande abraço agora, não tem como atender você. Telefone, olha, eu desliguei já, agora já desliguei. Agora não vai mais ter problema. Eu queria mandar um abraço para esse povo que está assistindo, para a companheira Angélica, que ela vai ser candidata a vereadora lá na cidade de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Uma cidade totalmente complicada também. Enfim, uma lutadora, uma guerreira. Tá? Eu quero participar da proposta sobre as políticas para as mulheres, né? Ótimo. Aqui em Americana, eu posso afirmar com toda certeza que nós andamos para trás. A Americana tinha um Conselho da Mulher muito atuante, nós tínhamos um centro de referência da mulher de Americana que dava atendimento para as mulheres que são vítimas de violência. Nesse centro, nós tínhamos um advogado, uma assistente social que fazia esse acolhimento. Essa mulher tinha um acompanhamento, né? Se ela tivesse que fazer um BO, enfim, foi tudo destruído, né? Isso foi, inclusive, quando eu era vereadora, eu coloquei como projeto de lei para que, tentando garantir que fosse algo que tivesse, que continuasse, embora mudasse de governo. Mas foi assim, o prefeito Diego Denadai já desmontou logo que entrou na prefeitura e ele não existe mais. E nós atendíamos muitas mulheres, né, que nos procuravam na época. Então, eu quero também... E tenho também o plano da Dilma, né, o Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, elaborado no governo da Dilma. Participei das conferências municipais, estadual, nacional, né, onde a gente definiu as políticas públicas e ela encampou, né? Tinha aquela Casa da Mulher que foi criada, tem algumas cidades que conseguiu ter essa Casa da Mulher em tempo, né? Antes de derrubarem a nossa querida Dilma, e aqui em Americana nós andamos para trás. Então, hoje nós temos que começar do zero e fazer tudo de novo, né? Para poder atender essas mulheres que estão muito fragilizadas quando vivem uma situação de violência dentro do lar. Mas muito bom, eu agradeço muito a sua participação, foi um grande prazer te receber e discutir essas coisas com você. E eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade para falar, se quiser falar das suas experiências com planos de governo de outra cidade, fique à vontade. Hoje eu estou assim, no apoio de algumas localidades para discutir essa questão do plano de governo, mas o mais importante, por exemplo, é o plano ter a cara do povo onde estiver. Eu acho que nosso esforço, por exemplo, nesses 7 anos de trabalho que a Fundação Festival Abramo fez, foi ouvir a população. Ouvir de uma forma geral, por exemplo, jovens que têm tanta dificuldade de serem inseridos no contexto político. Ouvir as mulheres, principalmente as mulheres negras, tá, que têm... Se a mulher já é discriminada, você imagina a mulher negra, né, como ela é discriminada. Né?
Discutir, por Está exemplo, a na base questão... da pirâmide, né? Ela está Exatamente, na discutir base. o feminicídio, que tem aumentado, por exemplo, mais de 50% depois da pandemia. Parece que virou moda, né? Matar uma companheira, uma mulher, uma esposa, né? Aqui aconteceu do lado da minha casa aqui, uma pessoa que eu conheço, enfim. Eu acho que a questão do plano me lembra muito o que a última entrevista do Carlos Matos, que ele deu para um jornalista chamado Franco Huertas. Aí o Franco Huertas perguntou para ele o seguinte: Carlos, como é que você explicaria um plano para um menino? Aí ele disse o seguinte: olha, eu responderia a tua pergunta perguntando ao menino o que ele quer ser quando crescer. Se ele me responder, por exemplo, que ele quer ser igual o papai, ou quer ser o que Deus quiser, ele vai estar fadado à sorte. Ele disse: não, eu quero, por exemplo, para mim um plano é eu poder crescer e escolher o que eu quero com liberdade. Ele dizia o seguinte, que um plano de governo é um instrumento de liberdade do povo. Quando esse povo tem condições, por exemplo, de opinar. Quando esse povo, por exemplo, tem instrumentos de participação que garantam a qualidade, por exemplo, do debate permanente. Ele dizia: olha, fazer um plano é dar liberdade para a população de quando ela quiser, como ela quiser, se instrumentalizar para debater os seus direitos. Então, acho que essa é a grande mensagem que eu deixo, né? Que esse plano seja o mais participativo possível, de Americana, que as pessoas, por exemplo, se apaixonem de volta pela política, pela boa política, que é diferente da politicalha, da troca, do escambo, que você monta um governo pela troca do escambo, e sim montar a partir de um critério técnico e político, como o Carlos Mato falava. E eu quero deixar meu abraço aí para todo mundo, dizer que a gente está junto nessa luta sempre, enquanto vida eu tiver. Valeu, Tony. Muito obrigada. Então, fica o convite para todos vocês que estão nos acompanhando, que participem desse plano, que enviem suas propostas, que elas serão recebidas com muito carinho e constarão do plano que será construído em conjunto. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite. Até a próxima quinta. Não perca.